Olá, sejam bem-vindos a mais mensagens da Palavra de Deus, mensagem de fé para a edificação e para o seu crescimento espiritual. Que nós possamos nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, obedecer às revelações que Deus tem nos dado. Obedeça, toma posse do que Deus está falando no seu coração, pratique. E você vai ver que é recompensador obedecer a Deus. Ele nos ama, é o nosso Pai e Ele quer o nosso bem. Sejam todos bem-vindos a mais mensagens da Palavra de Deus. Eu sou Sônia Barbosa Medeiros e estou aqui para compartilhar mensagens de fé, depoimentos, testemunhos, o que Deus tocar no meu coração. Estou aqui para compartilhar com vocês. Gente, no vídeo de hoje eu estou falando sobre vontade de ir para a igreja. Você tem vontade de ir para a igreja? Sempre você está disposto em ir para a igreja? Em ir para a casa de Deus? Será que sempre nós estamos falando como Davi? Como diz ali nos Salmos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando eu recebo um convite para ir à igreja, para buscar a presença de Deus, eu me alegro. Eu sou que nem Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor, Davi. Vamos buscar a presença de Deus. Será que eu me encaixo assim? Será que eu sou assim? Essa é a pergunta que eu faço para você hoje. Você se alegra? Você está disposto em ir para a igreja? Todos os dias de culto, todos os dias que tem culto, você está sempre contente, sempre alegre, sempre disposto. Ai, hoje é dia de ir para a igreja. Você está? Porque eu vou responder para vocês. Nem sempre nós estamos dispostos a ir para a igreja. Com vontade de ir para a igreja. Você pode dizer, como assim, irmã Sônia? Como assim? Como assim? Você não está disposta a ir para a igreja? Você não está alegre em ir para a igreja? Não. Muitas vezes eu não quero ir para a igreja. Por quê? Você sempre quer ir para a igreja? Quando alguém fala, vamos para a igreja, você dá um pulo de alegria e fala, nossa, já vou me arrumar, vou tomar um banho, vou me arrumar e vou. É você assim? Porque eu não sou todas as vezes assim, não. Às vezes sou, mas às vezes não. Eu venho diante de vocês agora gravar esse vídeo para falar para vocês que nem sempre eu quero ir para a igreja. Assim como eu digo para vocês, nem sempre eu quero ler a Bíblia. Nem sempre eu quero orar. Nem sempre eu quero jejuar. Tem dia que eu quero, tem dia que eu estou alegre, estou disposta a jejuar. Falo, nossa, hoje é o jejum, hoje é dia da oração, hoje é dia de ir para a igreja. Estou falando algo aqui porque eu sou gente como você, sou ser humano como você. Porque se não fosse assim, Jesus não tinha nos ensinado acerca da palavra dele algo sobre isso. Ai, hoje eu vou para a igreja. O ano todo aquela felicidade de ir para a igreja, aquela felicidade de ler a Bíblia, aquela felicidade de jejuar. Por isso eu faço para você essa pergunta. Você está sempre disposto a ir para a igreja? Porque eu nem sempre estou disposta a ir para a igreja. Nem sempre eu quero ir para a igreja. Não. Tem aquele dia que eu falo, nossa, hoje eu não vou não. Hoje eu não quero. Quando acontece isso, é quando a minha vontade quer sobressair a vontade do Espírito. Lembre-se, quando aceitamos Jesus, o Espírito de Deus ele vem morar dentro de você, o Espírito Santo, dentro do seu espírito. Ele está dentro de você, só que nós somos pessoas normais, pessoas carnais, somos pessoas que temos entendimento, somos um espírito e moro nesse corpo. Que você está vendo aí, você está vendo uma pessoa diante de você. Só que a verdadeira pessoa, que existe mesmo, a verdadeira pessoa é o espírito, a qual você não está vendo, a qual eu olho para você e não vejo, mas Deus olha e vê. Esse espírito tem que estar forte para prevalecer sempre. Então, gente, muitas vezes nós não estamos dispostos a ir para a igreja.
Porque temos lutas, temos dificuldades. É como um tempo, nós somos como um tempo, o ser humano é como um tempo. Um dia tá chovendo, outro dia tá sol. Todo mundo é assim. Por isso que você deve considerar as pessoas. Assim como você é, as outras pessoas são. Nossa, a pessoa está estranha hoje. Mas quantas vezes nós estivemos estranhos também naquele dia? Essa pessoa está chata hoje. Quantas vezes nós estivemos chatos também naquele dia? Então, tenha paciência com o próximo. Porque nós somos, o ser humano, ele é que nem o tempo. Ele muda toda hora. Hoje mesmo amanheceu chovendo. Agora tá um solzinho, mas tá aquele solzinho meio nublado, solzinho meio frio. É o tempo. O ser humano é assim como o tempo. Então nós temos lutas interiores, lutas exteriores na mente, no corpo, no espírito. Tem dia que eu tô feliz de ir para a igreja, gente, tem dia que eu tô. Tem dia que eu tô ali contente, mas tem dia que eu não quero ir. Mas é nesse dia que a gente tem que ir, você entendeu? Porque nós não estamos para fazer a nossa vontade. Nós estamos para fazer a vontade de Deus. Eu sempre falo isso para o meu filho. Eu falo, filho, nem sempre você vai querer ler a Bíblia. Nem sempre você vai querer colocar um filme ali para você assistir gospel, um filme ali que venha trazer a palavra de Deus, um desenho bíblico, em ir para a igreja, em orar. Nem sempre você vai querer, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu não estou com vontade de ir para a igreja, não quero ler a Bíblia. Gente, eu acho que eu estou com o demônio. Eu acho que eu estou... Não! É você, o seu físico, o seu corpo natural. Mas você tem que fortalecer esse espírito, o seu espírito que recebeu Jesus como suficiente Senhor e Salvador da sua vida, com a palavra de Deus, em indo para a igreja, em orando, em jejuando, em mantendo essa comunhão com Deus. Essa é a luta do corpo e do espírito. Enquanto nós estivermos aqui, vai ter essa luta, porque às vezes a pessoa fala, nossa, estou com um pensamento ruim, eu acho que eu estou com o demônio, eu acho que eu preciso de uma libertação. É claro que você não pode ter um pensamento ruim sempre, porque se tiver com um pensamento ruim sempre, tem alguma coisa estranha, mas eu digo, vem aquele pensamento ruim, você já repreende, expulsa, some, não está com vontade de ir para a igreja, já vence esse eu seu, essa sua vontade, não, eu vou para a igreja. Corpo, cala-te, cala-te. Davi falava, a minha alma tem que servir a Deus, assim como o meu corpo. Então nós temos que falar, corpo, fica quieto no seu canto. Porque quem domina agora é o espírito. Você dominou muito tempo e eu tive prejuízo com você me dominando. Nós temos que falar, corpo, cala, fica quieto no seu canto. Você não quer ir para a igreja, você vai ir para a igreja sim. Querendo ou não querendo, porque quem manda aqui é o espírito. Olha o que a palavra de Deus diz no livro de Lucas. Gente, isso é muito sério. Capítulo 9, o versículo 23, livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, diz assim, ó, cada um deve levar a sua cruz. Dizia a todos, Jesus falava, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga. Alguém quer vir após mim? Quer vir após Jesus? Quer vir? Então negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e faz o quê? E siga-me. Tome cada dia a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Quer vir após Jesus? Nega a si mesmo. Você está com vontade de ir para a igreja hoje? Eu não estou. Quem quer essa pessoa que não está? Você, seu eu, a sua carne não quer. Mas o seu espírito fala, eu vou para a igreja. Quantas vezes Jesus não queria ir para o templo? Nossa, mas Jesus, sim. Ele venceu, ele negou a vontade dele, porque não estava ali como Deus. Gente, ele estava ali como homem, como eu, como você, humano. Agora eu quero que vocês entendam. Nossa, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Nossa, eu estou perdida, estou perdido. Não tenho vontade de orar no jejum. Não, não pensa assim. Você tem que negar a sua vontade e fazer a vontade de Deus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga. Você tem um lazer? É bom? É gostoso? É saudável? Vou dizer lazer saudável. Não vou falar de coisa que não é saudável, porque tem muitos lazer aí que não é para edificação.
Lá no livro de Provérbios, fala que um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Temos que ser sábios. Vou me divertir. Vai ser para a sua edificação? Vai no lazer. Mas vai ser para a sua destruição? Não vá. Provérbios diz, um divertimento é para o tolo praticar o pecado, a iniquidade. Você vai num lugar que às vezes você não já deixou de lado bebida ou álcool, essas coisas, lá vai ter muito disso. E lá tem os seus amigos que sempre oferecem para você. Você acaba indo. Mas por que você vai? Mas eu tomo um refrigerante. Ali muita insistência. Quando vê, você está fazendo igual. O divertimento é para nós ficarmos firmes em Deus. Tem que ter o divertimento, sim, mas desde que seja saudável. Você tem um lazer? É saudável? Tudo bem. Mas desde que, se você tem um lazer, não é saudável. Você tem um tempo ali de descanso. Está sendo saudável para você? Teu espírito está recebendo aquilo. Ele está ficando forte ou a sua carne está ficando forte? Começa a examinar. Começa a pesar na balança. Bom, esse alimento aqui, gente, tudo que vem, que eu vejo, que entra no meu olho, que eu falo, são alimentos para o nosso corpo, para o nosso espírito. Veja, pesa nas balanças, pesa. Esse alimento que eu estou fazendo vai alimentar meu espírito ou vai alimentar minha carne? Começa a analisar, começa ali, examina. Não fica examinando o outro, não. Examina você, examina a sua vida. Você quer seguir Jesus? Negue-se a si mesmo. Negue a sua vontade. Você quer ir para a igreja? Olha, eu não quero ir para a igreja. Só que eu vou. Porque Jesus, ele ia para a igreja. Ele iria. Você quer jejuar? Eu não quero jejuar. Quem quer jejuar é o meu espírito. É o meu espírito nascido em Deus. Nascido na palavra. Então, eu vou jejuar. Você vai ficar de lado aí, carne. Você vai ficar quieta aí. Mortifica a vontade da carne. Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga a Jesus. Jesus, ele quer que os seus discípulos o sigam. Quem é discípulo de Jesus vai entender essa palavra que eu estou falando. O discípulo de Jesus, ele não tem vontade própria. Até, gente, ele tem vontade própria. Mas ele não faz a vontade dele, ele faz a vontade do mestre, que é o Senhor Jesus. Aquele que quiser seguir, vir após mim. Jesus perguntando, você quer ir após Jesus? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Jesus, ele quer que você ame, que você perdoe. Você quer? Você não quer. Você não quer amar, você não quer perdoar, mas você não está ali para fazer o seu querer. Você está ali para obedecer a palavra de Deus. Você não vai fazer o que você quer, mas você vai fazer aquilo que é certo, o que é necessário fazer. Entendeu, gente, a palavra? Que essa palavra fique no seu coração. Fique no seu coração. E você nunca mais esqueça que seguir a Jesus não é fazer a minha própria vontade. É como um carro, é como um volante ali. Não tem como eu estar na direção do volante dirigindo e Jesus junto ali também. Ou eu saio da direção e dou o volante para Jesus, ou eu tiro Jesus e fico no volante. Um dos dois. Não tem duas pessoas dirigindo. Você olha assim um carro ali na avenida, em qualquer lugar, você vê duas pessoas dirigindo? Não, quando eu olho, eu vejo uma pessoa ali na condução, ali na direção, conduzindo. Não existe, a não ser um pai que está ensinando um filho ali, pequenininho, ali, ele ensina ali em chácaras, lugares ali afastados da civilização, lugar tranquilo. Aí é outra coisa, mas eu falo dirigindo ali, conduzindo, levando ali. Não existe, gente, ou é um ou é o outro. Você está na direção da sua vida. Saia da direção da sua vida, coloca Jesus. Faz aquilo que ele pede, faz aquilo que ele pede no teu coração. Faz o que ele está falando no teu coração, as revelações que está saltando aí dentro de você, obedeça. E eu vou falar para vocês uma coisa, que as revelações que saltam dentro de nós, eu não quero fazer. Eu não quero. Tem algum lazer que você faz, alguma coisa, um descanso que você faz, está tomando o lugar de Deus na sua vida? Jesus, ele vai falar para você.
Negue-se a si mesmo, nega a sua vontade, deixa de lado isso daí. Você está se dedicando mais a isso daí do que a minha presença, do que a palavra de Deus. Ele vai pedir isso para você. Você vai querer deixar aquilo? Você não vai querer deixar. Mas o querer não importa, o meu querer não importa. O que importa é o querer de Jesus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E diz ali, tome um dia, um mês, uma vez no ano? Não. Tome cada dia a sua cruz. Negar o nosso eu é todos os dias. É todos os dias. Negar o nosso eu. Negar o nosso eu é todos os dias. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Eu poderia vir aqui falar para vocês que Deus vai te prosperar, que Deus tem uma palavra de vitória para vocês, que Deus tem cura. Poderia, porque Deus tem tudo isso que eu estou falando para vocês. Só que o que adianta se nós andarmos segundo a nossa própria vontade? Não. O Evangelho, ele é cura, libertação, sim, felicidade, prosperidade. O Evangelho, ele é. Mas ele é santidade. Ele é deixar de lado a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Deixa o pecado. Você gosta do pecado? Gosto do pecado. Mas quer seguir Jesus? Vai ter que negar a sua vontade. Negar e deixar o pecado de lado. Vai por amor a Jesus, por amor à palavra. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Está dentro de mim. É carne aquieta. Fica quieta no teu canto aí. Pensamento, alma, mente, fica quieta no teu canto aí. Vamos obedecer a palavra de Deus. Você sempre está disposto em ir para a igreja? Você sempre quer ir para a igreja? Porque muitas vezes eu não estou disposta a ir para a igreja. Muitas vezes eu não quero ir para a igreja. Muitas vezes eu não quero ler a Bíblia. Eu não quero jejuar. Eu não quero amar. Eu não quero perdoar. Eu não quero. Eu não quero pagar o mal com o bem. Eu quero pagar o mal com o mal. Eu quero fazer isso. Mas não é a minha vontade que deve prevalecer, mas é a vontade daquele que me chamou para ser discípulo de Jesus. E o discípulo não tem vontade própria. O discípulo, ele obedece o seu mestre. Quem tem sido o seu mestre? O seu mestre vai aparecer nas suas atitudes, na sua linguagem, nos seus caminhos que você anda. No seu olhar, naquilo que você vê, naquilo que você se alimenta, o que você tem visto na TV, na internet, vai mostrar quem tem sido o seu mestre. Muitas vezes eu não estou com vontade de ir para a igreja. E o que é a igreja, gente? O que é o culto? O que significa a palavra culto ou missa? Ah, eu vou na missa. Ah, eu vou no culto. O que significa? Nada mais, gente, do que sacrifício. Você vai negar sua vontade para ir lá sacrificar a Deus. Em gratidão, em amor. E o culto ali, ele pode ser um sacrifício, mas ele vai se tornar ali, através do seu sacrifício, um momento o quê? De festa, de alegria. Porque você vai ver quanto recompensador é você negar sua vontade. Na hora parece que é tão ruim negar a minha vontade. Eu não quero negar minha vontade. Eu quero fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. Eu não quero ir para a igreja. Mas quando você vai, é recompensador. Você é renovado. Deus renova suas forças, te dá armas espirituais. Te prepara ali para algo grande. Cada mensagem ali são armas ali diferentes para você lutar no seu dia a dia. É uma atitude, ali são estratégias que você está recebendo. Sua carne não quer, porque você vai ser mais do que vencedor e vai glorificar o nome de Deus, vai glorificar o nome de Jesus. Então, naquele momento que você está ali, no culto, buscando a presença de Deus, você está se sacrificando ali, sacrificando o seu eu em gratidão a Deus, em amor a Deus. E aquele sacrifício ali, ele se torna em festa, em festividade, em alegria na sua vida e na vida de toda a sua família, porque bem-aventurado aqueles que andam segundo a palavra de Deus. A sua família, toda a sua geração vai ser abençoada através de você, porque você é um canal de bênção, um canal de
libertação, de santidade e uma pessoa que não faz a vontade própria, mas a vontade de Deus. Segue o Mestre. Você é discípulo de Jesus. Você é o servo de Jesus. Você é um discípulo. Bem-aventurado você será. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Siga-me. Jesus, ele negou até o fim a vontade dele. Até o fim ali na cruz ele negou a vontade dele. Para ser feita, para cumprir a vontade de Deus. Qual que era a vontade? Ele morrer em nosso lugar, morrer em meu, em seu lugar, para nos dar a salvação. Gente, que essa palavra fique no teu coração e que você seja um discípulo de Jesus. E que você venha negar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. E o Espírito Santo já está falando aí qual é a vontade que você tem que negar. O que você tem que negar, o que você tem que deixar. Ele já está falando aí com você. Ele já está falando no teu coração o que você tem que deixar. Você está pensando que não quer deixar. Você tem que deixar. Deixa de lado. Que você vai ver quão recompensador é fazer a vontade de Jesus, fazer a vontade da palavra de Deus. Você vai ver. Você vai ver e vai se alegrar. Aquele sacrifício vai se tornar em festa, em alegria na sua vida. Deus abençoe a todos vocês, que essa palavra edifique a sua fé. Que você cresça mais e mais nesse entendimento e venha praticar. E essas são armas espirituais para você lutar e para você vencer, o nome de Jesus ser glorificado. Deus abençoe a todos vocês e ficam todos na paz.